Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 23. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco, ele contudo dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Amém? Pode tomar assento. Deus está falando nesse culto. Aleluia, Jesus. Desde o início, se você percebeu, se você está atento, você vai ver que há um encaixe. Não é o pastor que programou, falou para a Jaqueline mencionar sobre esse texto, nem a equipe louvar sobre o louvor que fala desse texto. É porque o Espírito Santo de Deus nos preparou, irmãos. Eu sei que hoje pela manhã estava cheia a igreja, não é habitual fazermos culto à noite, nosso culto é pela manhã, mas hoje, devido ao trabalho do campo, realizamos um culto pela manhã, um trabalho pela manhã. Mas Deus estava tocando no meu coração. O Espírito Santo estava tocando e falando ao meu coração que hoje à noite Ele iria dar um culto especial para nós. Um culto especial para aqueles que vieram cultuar e adorar a Deus. Enquanto eu comentava com a Marília, porque há uma preocupação desse ministério, da minha pessoa, e eu acredito também das pessoas que sobem aqui para ministrar a palavra de Deus, e vão sair ali abrindo a Bíblia, tirando sorte, onde eu vou pregar. Eu falava com a Marília: não sei aonde eu vou pregar. Estou preparando um estudo, uns slides para amanhã de domingo, mas eu não sei onde eu vou pregar. E aí a gente começa a sintonizar com Deus. A gente começa a dar abertura para que o Espírito Santo possa indicar uma palavra. E Deus me deu uma palavra. E me deu um tema. E no início eu achei assim meio esquisito, incoerente. Eu falei: mas Deus... E o tema que Deus me deu para estar ministrando aqui nesta noite é: além da fé e da confiança, Deus é Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Parece algo contraditório, porque a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus se aproxima, crendo que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Eu falei: mas Deus, nós precisamos de fé para agradar a Ti, nós precisamos de confiança. Como o Senhor age, mesmo que o Senhor não enxergue fé? Como o Senhor vai agir quando o Senhor não vê confiança no nosso coração? E Deus começou a trazer ao meu coração algumas coisas. E o Espírito Santo falou: é que existem circunstâncias na vida de um crente, de um filho, de uma filha, que vão ser resolvidas além da fé e da confiança. Porque há momentos que as pessoas se abalam e vivem em circunstâncias tão difíceis que elas não conseguem alcançar um patamar de fé plena, de confiança em Deus, como gostaria, como deveria.
como em outras circunstâncias. Há circunstâncias que a fé vai entrar em ação e vai agir. A confiança vai nos levar a dobrar os joelhos e buscar a Deus, e isso é muito bom. Deve ser prática na vida cristã. Mas há momentos, irmãos, que há um abalo, nós somos abalados. Sabe, a estrutura nossa é abalada por circunstâncias, por situações tão difíceis, que a gente não tem um ânimo, já não tem mais aquela fé, já não tem aquela confiança para esperar dias melhores. Não vê solução, não vê saída, irmãos. Mesmo crendo em Deus, mas também tendo incredulidade. Pastor, como é isso? Eu creio em Deus, mas há momentos que eu tenho incredulidade. Sim, irmão. Dependendo da circunstância, dependendo da situação, é possível sim. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Vou pedir até para colocar. Há uma situação de um pai que tem um filho. Esse filho é um filho que é tomado por um demônio. E o demônio faz com que esse filho se joga no fogo, se joga na água, ele espuma, ele fica doente. E o pai vai pedir oração aos discípulos, e os discípulos não conseguem repreender esse demônio. E Jesus vê ali aquela discussão, e Jesus se aproxima. O que está acontecendo? E esse pai narra a situação. Eu tenho esse filho, e esse filho não se liberta. Os seus discípulos oraram, mas eles não conseguiram libertar o meu filho. Mas o pai fala. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Como é possível crer em Deus, mas não ter fé em Deus? É porque a gente às vezes sabe que Deus é poderoso para resolver as nossas situações, mas nós estamos fragilizados. A situação veio sobre as nossas vidas e a gente não vê saída, a gente não vê solução. Mas a sinceridade daquele pai, mesmo ele tendo, o presbítero Tiago, a incredulidade, mas sabendo que Deus poderia entrar com providência, a sinceridade, mesmo Jesus enxergando a incredulidade, Jesus operou e libertou aquele jovem, porque há momentos que Deus age além da nossa fé, além da nossa confiança. A vida cristã, a caminhada cristã pode revelar sim a fragilidade da nossa fé e confiança. Um exemplo desse é Elias. Pensa num profeta na qual foi usado por Deus de uma maneira poderosa. Um profeta que orou e falou: segundo a minha palavra, não vai chover, e não choveu. Um profeta que desafiou os profetas de Baal, faz um desafio e falou: Deus que é Deus, se Baal é Deus, então nós vamos fazer um desafio, mas se o Senhor é Deus, então vocês devem seguir ao Senhor. E faz um desafio, vocês conhecem muito bem a história. Um desafio em que vai ter que ser realizado um sacrifício de um novilho, um boi ser cortado e ser colocado diante do altar. Os profetas de Baal vão clamar ao Deus deles, e se responder com fogo é Deus. E aí nós sabemos que não responde. Mas esse profeta, Elias, irmãos, cheio de fé, cheio de confiança no Senhor, ele restaura o altar do Senhor que estava quebrado, põe as pedras na disposição certa, corta um novilho, e numa fé, irmão, tão grande, ele manda que joga água em cima do sacrifício, da carne cortada,
da lenha, das pedras, e falou, mas joga mais água, é pouco, e pega um balde de água e joga, e joga, e joga, e esse homem faz uma oração a Deus, e desce fogo dos céus, e consome o sacrifício, consome a lenha, consome as pedras, consome tudo. Que fé maravilhosa, que confiança extraordinária em Deus. Mas esse homem que foi usado, irmão, logo depois desse episódio, ele vai temer uma mulher, uma rainha, porque Jezabel, ela ficou chateada, ficou irada pelo acontecimento, pelas mortes dos profetas dela, e ela falou, vou matar Elias. E Elias, irmãos, que tinha sido usado por um milagre tão grandioso, diante de homens, vai temer essa mulher e vai fugir, irmãos. Vai fugir, ele vai entrar em uma caverna. E lá na caverna ele é tomado por um vitimismo, por uma depressão. Mas nem por isso, irmãos, Deus deixou de agir na vida de Elias. Deus vai ao encontro de Elias. Há momentos, irmãos, que nós não temos força de ir ao encontro de Deus. Podemos ir até a igreja, sim, irmãos, mas nem sempre ir à igreja significa estar indo ao encontro de Deus, porque há uma ação espiritual. Mas mesmo quando o caminho parece interrompido, Deus vem ao nosso encontro, aleluia. É Ele que vem ao nosso encontro quando não há mais fé, quando não há mais aquela confiança expressiva em Deus. É Ele. E nesta noite Deus está indo ao encontro de alguns que estão com a fé abalada, com a confiança lá embaixo, porque Ele é Deus, aleluia. As circunstâncias difíceis na vida, irmãos, sim, é muito fácil às vezes falar quando nós não estamos vivendo algumas situações de irmãos e irmãs. Não, você precisa ter fé, você precisa ter confiança. Mas eu trago uma mensagem que talvez você nunca ouviu. Ou labaxaia, né? Bomba labaxaia. Há um Deus que te compreende. Há um Deus que conhece os seus limites. Aleluia! Glória a Deus. Há um Deus que conhece a sua estrutura. Há um Deus que conhece a sua caminhada de longas datas. Aleluia, Deus. E eu estou aqui para dizer, não é porque você está com a sua fé fragilizada, a sua confiança lá embaixo, que Deus vai te abandonar. Deus te compreende, Ele sabe, e nesta noite Ele vai ao teu encontro. Deus não deseja que ninguém se culpe ou martirize, porque não está alcançando a fé e a confiança ideal. É que existem circunstâncias, situações que não há o que fazer. Não é a questão da fé ou da confiança. Haverá um agir diferente da parte de Deus, em meio aos propósitos que Deus tem. Quando a fé não funciona, quando a confiança não funciona, o propósito de Deus para as nossas vidas é maior que a fé, é maior que a confiança. Se estiver no propósito de Deus, entenda isso. Se estiver no propósito de Deus, que você viva esse momento, mas passe adiante. Saiba de uma coisa: a sua vida não vai naufragar. Está difícil? Tá? Não está enxergando saída? Não estou enxergando saída, pastor. Tudo está acabado. Mas se há um propósito de Deus, que você passe além disso,
você não vai naufragar. Aleluia. Porque os discípulos entraram no barco com Jesus. Eles entraram no barco com Jesus. E Jesus tinha falado para eles: nós vamos entrar no barco, porque eu tenho algo a fazer na outra margem. Nós vamos até a outra margem. Mas acontece que no caminho, no trajeto, de uma maneira inesperada, veio uma tempestade. Eles não estavam esperando. E veio uma tempestade diferente de todas as tempestades que eles tinham enfrentado. Porque eles eram pescadores. Eram pessoas experientes com o mar. Mas veio uma tempestade como eles nunca viram e experimentaram na vida ou no mar. Mas eles tinham fé. Nós não podemos descaracterizar que eles tinham fé. Mas para aquela situação, a fé que eles tinham não era a fé suficiente. Tanto que quando eles se viram que iriam naufragar, que iriam morrer, acordaram o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou que eles não tinham fé. Não, o Senhor falou: homens de pequena fé. Eles tinham, mas aquela fé era insuficiente para aquela situação, para aquela circunstância. E Jesus enxergou a pequena fé. Talvez Jesus está enxergando que você tem fé, mas está pequena em meio a essa situação. E você está falando, está perguntando: Deus, o Senhor vai agir, o Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai fazer. Mesmo que Jesus dê pequena fé, Ele vai agir. Porque se você está no barco e no barco está Jesus, Ele não vai deixar o barco naufragar. Não vai deixar o barco naufragar. Estar no barco com Jesus faz toda a diferença. Talvez se eles estivessem em outro barco, talvez se eles estivessem distante de Jesus, poderiam naufragar. Mas por estar com Jesus, o barco não naufraga. Quem está com Jesus nesta noite, quem tem Jesus na vida, o barco não vai naufragar. Aleluia. Porque se há propósito, qual que era o propósito? Chegar na outra margem. O que acontece durante o percurso não vai interferir no destino, no propósito. O que está acontecendo com você, meu irmão, durante o percurso, se houver propósito, lá na frente vai passar, vai passar, vai passar. Deus vai operar na batalha. Deus vai operar. Porque o propósito é maior que a nossa fé, é maior que a nossa confiança no Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa semana eu ouvi algo muito interessante. Aleluia, Jesus. Aleluia. Um dos museus mais famosos do mundo, lá em Paris, lá no Museu do Louvre, tem vários quadros que valem milhões de dólares, euros. Tem um quadro muito famoso que chama Checkmate. Alguém já ouviu falar desse quadro? O quadro chama-se Checkmate. Esse quadro tem a figura de Satanás sentado numa cadeira. E do outro lado da cadeira está um rei. Depois você pesquisa lá. E no meio, entre eles, tem um tabuleiro de xadrez. E assim,
Satanás está regozijando, feliz pela vitória, comemorando a vitória, e o rei está com a mão na cabeça olhando o tabuleiro de xadrez. Por isso que chama checkmate. Mas há vários grupos que visitam esse museu. E houve um grupo que estava visitando, e de repente o guia fala sobre esse quadro. Olha, esse quadro é o checkmate de Satanás, vencendo o rei. Aí falou do quadro, aí foram para outros quadros, e ali ficou um homem olhando para aquele quadro. Olhando para aquele quadro. E as pessoas foram. E ele não parava de olhar, analisar aquele quadro. O guia depois olhou, viu aquela pessoa lá no quadro, saía do quadro. Ah, está aqui, ó. O guia foi até essa pessoa e falou: você não vai acompanhar os demais? Não vai ver os outros quadros? Ele falou: olha, não sei se você sabe ou me conhece, eu sou campeão de xadrez. Uma pessoa leiga, ao olhar esse quadro, vai olhar e vai passar direto, mas eu estive olhando de uma maneira minuciosa esse quadro. E eu posso dizer, depois de olhar muito bem esse quadro, eu posso dizer que Satanás está comemorando antes da hora. Porque ainda há uma jogada por rei. Ainda resta uma jogada por rei. E se o rei jogar, é ele que vai dar o checkmate do Satanás. Eu quero dizer a você, ainda há uma última jogada. Ainda há o último agir. E é do rei, o rei dos reis, o Senhor poderoso. Há uma última chance, há uma última jogada. Não encerre aquilo que Deus não encerrou na sua vida. Não encerre. Não ponha ponto final aonde Deus ainda quer colocar uma vírgula. Porque ainda há uma última palavra em meio à tempestade. E naquela tempestade, Jesus levanta aquilo que os discípulos não conseguiram. Eles poderiam ter essa autoridade, mas a fé, a confiança não permitia. Mas Jesus se levanta e diz para a tempestade, para o mar: aquieta-te. Calma. Sabe por quê? A última palavra de ordem é de Jesus, é de Deus. Aleluias. Aleluia. É dele. Glória a Deus. Eu não sei porquê, irmãos. Igreja, eu não vou falar. Existem vários fatores. Eu não quero aqui falar, me dizer, não, eu sou sábio e eu vou dizer porque Deus deixa algumas situações chegarem na última palavra dele, algumas situações ficarem caóticas. Eu não sei, irmão. Eu não sei. Aleluia. Há muitos fatores. Há muito agir diferente de Deus em cada vida, irmãos. Mas eu quero dizer aqui que Deus é especialista em mudar destinos trágicos. Em uma nova oportunidade. Deus é especialista em confundir a medicina. Deus é especialista em frustrar o inferno, o diabo, ainda que ele comemore antes da hora.
Sobre o quê? Sobre tudo. Louvado seja o Senhor. Os discípulos nunca tinham conhecido o Senhor Jesus como Senhor dos ventos, Senhor do mar. Ainda que eles tinham testificado que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus realizava milagres, mas eles não tinham ideia do tamanho do poder de que Jesus tinha, quem era Jesus. Às vezes nas nossas vidas nós não temos essa dimensão de Senhor. O Senhor pode agir nessa área e Deus fala: eu posso tudo. Nada é impossível para Deus. Sabe por quê? Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus está no controle de tudo. Essa ideia de que Deus controla só as coisas com harmonia. Irmãos, Deus controla até o caos. Pastor, Deus controla até as coisas que estão dando errado. Dessa forma, Deus. Dessa forma. Deus tem controle. Porque você acha que, não, se não houvesse o controle de Deus em meio ao caos, tudo já não teria se destruído? Tudo já teria se destruído. Se Deus não tivesse o controle em meio às situações difíceis da nossa vida, nós não estaríamos aqui, irmãos. Há um Deus que tem o controle sobre o caos, sobre a destruição. Ele sabe, Ele põe limite. E tem hora que Ele fala: chega! A enfermidade tem que parar por ali. Na hora que Ele fala: chega! O diabo tem que virar as costas e ir embora. Na hora que Ele fala: chega! Para! O inferno tem que colocar-se em retirada. Na hora que eles falam: chega, o problema na família vai ser resolvido, porque a última palavra é dele. Deus tem a palavra de ordem. Aleluia. E tudo se dobra diante dele. Pode ser vento, pode ser mar, pode ser tempestade, pode ser situação financeira, pode ser vício, pode ser o que você estiver passando. Quando Jesus der a ordem para finalizar aquilo que está te atrapalhando, está te causando um abalo na sua fé e na sua confiança, vai ter que ir embora. Saiba de uma coisa: Aleluia, Jesus. Deus te ama. Eu não quero com essa palavra dizer que você não terá que ter fé. Não quero dizer com essa palavra e nem estimular você não ter confiança. Ai de mim, ai de você, se a gente não tiver fé. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração que há um Deus que em alguns momentos está além da nossa fé, além da nossa confiança. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação que você está passando? Ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos o quê? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! O amor de Deus é poderoso. Mais do que a sua fé, mais do que a sua confiança, que às vezes se abala nele. Segundo Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ao Deus que fez uma aliança com você. E você fez uma aliança com Deus. E essa aliança é ir até o fim, para que você dele possa receber a coroa da vitória. Coisas vão nos passar, dificuldades, mas Deus não te abandona. Não te abandonará, a não ser que você saia do barco. Mas se você estiver no barco, haverá momentos que Deus vai agir, mesmo quando a fé for pequenininha, mesmo quando a confiança for pequenininha. Eu quero nessa noite orar por você. Põe-se em pé em nome do Senhor Jesus. As pessoas às vezes se sentem envergonhadas, porque às vezes a fé foi abalada, a confiança caiu, e às vezes a gente, nossa, eu não sou mais crente. Não, irmãos. Eu poderia ficar aqui à noite falando de exemplos de homens extraordinários da Bíblia, que num momento difícil revelou a sua fragilidade. E um dos exemplos é o próprio Senhor Jesus. Perfeito, Deus, mas homem. Mas por causa do meu pecado, do seu pecado lá na cruz, ele se achou abandonado pelo Pai. Ele disse: Eli, Eli, lema sabachthani. Glória a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Se sentiu desamparado. O próprio Senhor Jesus. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que está vivendo um momento de fragilidade na sua fé, na sua confiança. Ele está passando por um momento difícil na sua vida. Deus não está aqui para te julgar, porque Ele sabe, Ele te compreende, Ele conhece as suas coisas. Ninguém está aqui para te julgar. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero que você se faça igual aquele homem, aquele pai. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me em meio a essa situação. Eu preciso, é só o Senhor. Ajuda-me, Senhor. Deixa Jesus agir. Mas reconhecer o nosso estado é muito importante. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que está vivendo esse momento. Eu já vivi. Quem não vive, ou talvez não viverá esse momento. Mas a nossa atitude é muito importante. E o cuidado de Deus para nós, nessa hora, é tão importante. Venha, sai do seu lugar. Sai. Você que está com a fé abalada, sua confiança.